Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast, seja ainda mais feliz. E hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial, doutora Juliana Primo. Ela é especialista na medicina integrativa e vai falar para nós hoje de um assunto que todos nós precisamos muito, gente, que é hormônio, beleza e longevidade. Uau. Boa noite, doutora. Seja Boa muito noite. bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma honra para nós. Nós que agradecemos, que eu tenho certeza que você veio a brilhantar a nossa noite. Sim, temos muito o que falar, Muito né? o que falar. Muito o que falar. E aí, como é que é isso? É possível envelhecer com beleza? Qual é o papel dos hormônios nisso? O hormônio parece estar meio perdido aí nessa história de beleza, longevidade, não parece? Com certeza. É tudo junto e misturado, Tudo né? junto e misturado. Mas é super necessário falar desse assunto, né? Porque hoje as pessoas estão buscando, elas estão mais interessadas, elas estão pelas redes sociais, ou elas procuram médicos com intensidade que não procuravam antes devido a esse assunto, né? E isso que é importante, falarmos de saúde na forma mais séria, mais certa, mas é super importante mesmo. Hormônios têm tudo a ver com beleza e tem tudo a ver com longevidade. Uau! E de que forma? Vamos lá. Primeiro, as pessoas sempre perguntam, por que que eu envelheço? Por que eu estou envelhecendo? Né? A preocupação delas é com pele, com rugas. A parte externa mostra o processo de envelhecimento. E nós devemos saber que, em média, isso ocorre porque os hormônios caem. Nós envelhecemos, nós começamos a depletar hormônios a partir dos 30, 35 anos. Uau! Não é esperar, eu estou com 50 anos, agora que o meu hormônio está caindo. Não, agora você está tendo sintomas aparentes dessa queda hormonal. Então, é super importante, a partir de 30, 35 anos, você já procurar um profissional para estar se orientando, né? Para estar se inteirando do assunto, para que não chegue lá na frente e você tenha esses sintomas e sinais de envelhecimento sem ter feito a prevenção anteriormente. É um gerenciamento do É um envelhecimento, gerenciamento, né? não só de tudo, né? Porque hormônios, eles participam de tudo. Nós costumamos dizer que hormônios são mensageiros, são sinalizadores. E eles participam de cada passo teu, né? Nós só nos preocupamos mesmo com hormônios, tipo o público feminino, quando começam os fogachos. É verdade. Quando começam as ruguinhas, quando começa o envelhecimento em si, pele, flacidez. Mas o processo já começou bem antes, Uau. né? E às vezes, quais são os primeiros sinais, que é super importante? Um cansaço, fadiga, a indisposição, não estou afim de fazer aquilo, aí eu penso que eu estou indisposta apenas. Ou às vezes eu interpreto como só uma deficiência de vitamina, que também é errado. As pessoas às vezes procuram suplementar vitaminas, minerais, aí vão na farmácia e compram os seus suplementos, mas esquecem que muitos desses sinais e sintomas estão atrelados a deficiências hormonais. Então é super importante também procurar um profissional capacitado, fazer exames, né? Conversar com o teu médico sobre isso, para poder ele estar te orientando. Isso é bom, isso é bem interessante, porque às vezes a gente vê o vizinho usou, a colega usou, né? Um hormônio, daí a gente fala assim, não vamos fazer, então vou fazer igual. Sim. E as doses são individuais, na verdade, para cada caso, né? Sim, são individuais e personalizadas e mediante análise laboratorial. Exato. Porque nem sempre também, são todos os hormônios, também, que é outra pergunta frequente, que caem. E qual a dose? Qual a dose? Justamente. Como é que eu vou... A mamãe mandou, né? E vou bater dar uma dose... Justamente. Não, a gente tem que dosar. Geralmente não são todos, né? E priorizar aqueles que estão sendo mais visíveis nos sintomas, nas queixas e no laboratório. Então, eu falo que nem tudo é para todos, né? E eu falo que o hormônio é cereja de bolo. Às vezes você precisa... Um exemplo claro que nós estamos tendo em consultório médico... Pessoas super jovens com hormônios baixos laboratorialmente, já com sintomas. E aí você fala, eu já vou prescrever hormônio. Não, primeiro a gente tem que procurar ver o terreno biológico desse paciente. Principalmente o intestino, né? Justamente, porque vários nutrientes são matéria-prima da formação de hormônios. Então, uma pessoa jovem, 20, 25 anos, eu já vou suplementar hormônio? Não, de maneira alguma. Eu vou ver como é que está o histórico de vida, a qualidade de vida desse paciente. Como está esse intestino. Como está esse intestino, se ele tá... E as pessoas também têm uma coisa muito importante. Eu defeco todos os dias, doutora, eu tô ótimo, né? Não, defecar todos os dias não significa saúde intestinal.
né? Você tem que ver todo o contexto, né? Ou o contrário, né? Tem mulheres que chegam e falam, o meu é normal, uma vez por semana eu vou ao banheiro. Falo, pô, esse normal tá um pouco diferente do que eu conheço. Porque se nós ingerimos alimentos todos os dias, o normal é irmos ao banheiro todos os dias. E tem muito isso. Uau. Aquele paciente jovem é o que mais, assim, tá chegando para nós. São pacientes jovens, já com deficiência hormonal, em plena juventude. E tem o lado dos aceleradores de envelhecimento. A gente não pode esquecer que as pessoas hoje, elas estão coladas nos aparelhos eletrônicos. Sim, dorme do lado. Sim, que muitas mães relatam. Minha filha vai com o celular para a cama. Não, gente. Todos esses mecanismos são aceleradores do envelhecimento. O contato direto com o produto eletrônico, aí o estilo de vida, se eu fumo, se eu bebo, qual é a minha qualidade de vida, qual é o meu social, é diário, não é diário. Tudo isso acelera envelhecimento. Então, tudo isso é um contexto a ser feito. Por isso que paciente que começa a ter queixas, eu tô cansado, eu vim aqui porque eu tô indisposto, eu não tô mais rendendo como antes. Você faz exame e o hormônio está baixo, você tem que primeiro avaliar o contexto desse paciente e depois optar por uma suplementação segura hormonal, se for necessário. Porque tem muita essa questão do câncer, né? Sim. Se eu vou suplementar... Sim. Isso também a gente tem que desmistificar, né? Pois é, né? Porque, geralmente, o que nós da medicina integrativa utilizamos são hormônios bioidênticos. O que são hormônios bioidênticos? São hormônios isomoleculares, compatíveis com a fisiologia humana. Então, não são hormônios sintéticos, originados, por exemplo, muitos hormônios sintéticos são retirados de urina de éguas prenhas. Então, nós não estamos trabalhando com hormônios desse tipo, nós estamos trabalhando com isomoleculares, que é uma forma segura de suplementação, né? Perfeito, ele tem a mesma molécula do hormônio que o nosso organismo produz. Isso mesmo. E ele se acopla no mesmo receptor. Isso Porque mesmo. o que acontece do hormônio sintético é que ele vai acoplar onde? No mesmo receptor do seu hormônio. Do nosso hormônio. Da origem, isso. Só que como ele não é uma isomolécula, não é uma molécula mesmo, igual, compatível, ele deforma o receptor, né? Isso e aí mesmo. Depois, quando a sua molécula quiser ligar lá, não vai. E a gente usa justamente esse exemplo, chave, fechadura, né? Então, não vai entrar. Não vai entrar essa chavezinha se não for um hormônio compatível. E aí, para o paciente, como é que eu coloco? Chave, fechadura. E você já verificou, olhou um fêmur de um animal? É compatível com o fêmur do ser humano? Então, será que aquele hormônio que é derivado de animais é compatível com a nossa saúde? Então, por isso que a maioria de mulheres, elas aumentam de peso e toda essa questão quando usam hormônios sintéticos, né? É verdade. Então, isso é muito importante também colocar. Então, essa questão, se eu posso, se eu não posso, porque eu tive casos de câncer na família ou não, isso tem que ser avaliado pelo médico, na verdade, pelo né? médico, individualididade de cada paciente, né? Exatamente. Isso é muito importante. Doutor, e aí tem uma questão bem interessante hoje, porque hoje está falando de hormônio, né? Sim. Nós vamos aqui falando de hormônio. Hoje está muito na moda os implantes hormonais, né? Sim. Como que você vê isso? Qual que é a diferença, assim? É para todo mundo? Muito boa pergunta. Todo mundo pode usar? Como é que você vê isso? É muito boa pergunta, porque realmente as pessoas chegam em consultório, às vezes, como eu coloco implantes hormonais, eu tenho um curso, né? Que eu fiz de hormônios e implantes absorvíveis, hormonais e não hormonais, porque os implantes têm as duas categorias, tá? Tem implantes hormonais e implantes não hormonais. O que é isso? Implantes é uma forma farmacêutica de você colocar no paciente uma suplementação de um medicamento ou de um suplemento, tá? Então, geralmente, a maioria dos hormônios dos implantes também são bioidênticos. E você faz a escolha, como a gente está conversando aqui, individualmente de cada paciente, tá? Você faz os exames e você escolhe junto com o paciente qual é a melhor forma de suplementação. Por exemplo, os bioidênticos isomoleculares transdérmicos, o paciente vai passar na pele diariamente, nos períodos que a gente vai colocar na receita, adequadamente a indicação do uso. Já o implante hormonal é um pelletzinho pequenininho, que tem de 2 a 3 centímetros, que você coloca no subcutâneo do paciente. E esse implante vai eliminar, vai ser feita a captação, quando, vamos dizer assim, o corpo vai solicitar a captação desse hormônio, ele vai pegar justamente a dose diária necessária daquele hormônio para o paciente.
Então, ele é mais cômodo, porque você coloca no subcutâneo do paciente. Ele dura de 4 a 6 meses, tá? E você também faz a escolha, como eu falei, através de exames e com a permissão do paciente. Juntamente, tomar a decisão em conjunto com o médico se vai ser transdérmico ou implante, tá? Seria isso. Mas essa é uma decisão clínica, digamos assim, do médico. Sim, clínica. Ver se essa paciente, ela tem filhos pequenos em casa, que corre o risco da contaminação e do compartilhar do hormônio quando ele é bioidêntico, você passa no braço ou atrás da perna. E se tem criança, se tem contato, se trabalha com crianças ou se trabalha com idosos. Então, tudo isso a gente tem que conversar com o paciente e ver a melhor forma. A melhor via, né? E isso, a melhor via de colocação Não, desse eu digo hormônio. isso porque agora tá muito na moda aí o chip da beleza, né? Que chamaram, né? Sim. Pois é. Então, Daí, o chip... todo mundo quer colocar o tal do chip da beleza. Mas aí, eu chego lá no teu consultório e eu vi, sei lá, vi propaganda, vi na televisão e aí eu quero ficar também daquele jeito ali, né? Sarada, bonita, jovem. Sim. Aí eu chego lá e falo, doutor, eu vim aqui colocar o chip da beleza. E Pois aí? aí eu vou te responder. Vamos lá, o que é o chip da beleza, né? Então, o que é o Vamos chip da primeiro beleza? explicar. Chip levou esse nome por causa dessa questão dele ser um pellet. Só É um que ele implante, não é um né? implante, porque ele não é chip. Chip contém informações várias. Implante é a informação hormonal que está ali. Então, a gente prefere chamar de implante. Mas, realmente, esse em exclusivo, ele é o implante gestrinona. Do hormônio gestrinona. Do hormônio gestrinona, que é uma progestina que foi criada para tratamento de endometriose, de ovários policísticos, de TPMs muito sintomáticas, né? Mas que, como efeito colateral desse ativo, ele realmente dá uma secada na gordura corporal, ele aumenta um pouquinho de massa muscular. Claro que isso é muito individual. Porque ele aumenta a testosterona. Justamente. É uma progestina e essa progestina é originária de testosterona. Então, ele faz essa modulação de testosterona e realmente enxuga um pouquinho mais o corpo feminino, mas só que as pessoas aí mudaram um pouco o conceito. Aí é uma troca de valores, né? Porque ele não foi feito para fins estéticos. E as pessoas às vezes confundem muito por causa desse efeito colateral. Por outro lado, as pessoas esquecem que a gestrinona não é um hormônio bioidêntico. Ela é uma progestina, ela é um hormônio sintético. Então, ela também tem seus efeitos colaterais, né? Então, se você colocar um hormônio inadequado numa paciente que não precisa daquele hormônio, você pode ter questão anabólica, né? Você pode ter efeitos anabólicos, você pode ter queda de cabelo, você pode ter alguns conceitos. Agora, paciente que chega no consultório e fala, doutor, eu tenho uma TPM horrorosa, eu tenho 3 filhos pequenos, eu tenho marido, eu cuido de casa, quando estou no TPM eu fico insuportável, eu quase quebro a casa inteira, eu fico ou chorona ou muito estressada. Aí você tem que ponderar, será que essa pessoa não merece uma gestrinona para ter qualidade de vida? Né? Ela nem está pensando na coxa, no braço, ela está pensando no bem-estar da família. Né? Aí sim você primeiro faz, igual eu falei, toda a questão laboratorial específica para pacientes com critérios hormonais, e aí você vai verificar a necessidade desse hormônio e se realmente vai fechar ali a chave fechadura dessa paciente, da questão da irritabilidade, do mau humor, até da agressividade, porque a TPM em algumas mulheres é assim, né? Então, a gente também tem que ponderar. E, por outro lado, para tratamento de gestrinona, tem umas TPMs que são bem severas, né? São muito. Às vezes a gente fala, mas tem que bom que tem essa solução, no caso, Sim, né? com certeza. Mas tirar essa questão que a gestrinona é um chip... Da beleza. Que ele não foi realmente feito para isso, né? Ele foi feito para tratamento de doenças e quadros ginecológicos que as pacientes apresentam. Então, é super importante a gente interpretar dessa forma e sempre informar a paciente. Eu tenho muitos pacientes que chegam e falam, eu vim aqui saber do chip da beleza. Aí você informa, porque o nosso dever é informar o paciente. É falar para ele para que serve aquele produto, como ele funciona. Todos os meus pacientes que colocaram implantes, eles sabem, eles recebem um formulário deixando bem claro tudo o que vai acontecer, desde o momento que eles chegam na clínica, o pós, como é feito, como tudo ocorre, né? Porque tudo a gente tem que cuidar. Cada ser humano é único e claro que até a questão hormonal tem efeitos colaterais. A gente tem que cuidar para que isso não ocorra também, tá? Até porque depois de implantado, vai fazer o quê? Justamente, são 6 meses que você corre o risco de ter uma dor de cabeça junto com o teu paciente. Não é? Então, tem que ser muito criterioso. Eu falo que é critério médico avaliar,
né? E em casos de pacientes que têm problema de câncer, aí sim um cuidado ainda maior. Porque pode sim. Porque o gel, você, né, algum problema, você interrompe ali na hora. interrompe. Mas depois de implantado, e aí, como é que faz? Justamente. Sabe o que você falou? São no mínimo 6 meses de dor de cabeça. Sim. E outra coisa importante deixar claro é que os implantes hormonais, eles não têm a finalidade de contracepção. Que também muita gente fala, eu quero colocar para poder fazer contracepção. Não. É que as pessoas confundem por causa do Implanon, né? Que é aquela progestina também, que as pessoas geralmente colocam no braço. Mas esse aí que dá efeito colateral mesmo. Justamente, porque é hormônio sintético, né? Como a gente comentou, não é um bioidêntico. Então, também deixar bem claro que os implantes hormonais que nós utilizamos, que nós estamos falando aqui, eles não têm esse papel de contracepção. Eles têm o papel de fazer a suplementação hormonal necessária e adequada para aquele paciente, né? E fazer o que nós estamos falando, sobre a questão de longevidade, né? Porque hormônios caem, envelhecimento aparece. Não tem como. Nós podemos, sim, cuidar da beleza e da saúde desse paciente, levando em conta todos esses cuidados. Fantástico. E se o paciente já estiver fazendo tratamento, reposição hormonal com bioidênticos, com o gel, né? E quiser passar pro implante, como é que é feito isso? Ótimo, vamos lá. Transição é normal, mas tem que ser adequada, tem que informar o paciente como vai ser feito. A partir do momento que implantou, pode ser retirado o hormônio bioidêntico, tá? E sempre avaliar o teu paciente. O que eu faço? Eu como profissional, tá? Nós já temos um critério ali na clínica, de todo final de tarde, eu dar suporte aos meus pacientes. Então, pacientes que colocaram implantes, pacientes que consultaram comigo, sempre tem abertura de estarem mandando seus relatos e a gente está dando esse suporte, tá? Então, é super importante porque o paciente, no começo, ele tem muitas dúvidas. Com certeza. Né? Vou ser sincera, eu fiz implantes, né? Eu uso implantes. Você mesma? Eu fui submetida ao procedimento, eu usava bioidênticos transdérmicos e surge aquelas inseguranças, surgem tudo, mas você vê a melhora, você sente a melhora quando é bem feito, quando foram avaliados os meus exames por profissionais, foi falado, não, você precisa disso e disso em tal dose. Então, isso é gostoso, porque só vem benefícios. Aí você vê que melhora ânimo, melhora a disposição, melhora. Eu já tinha pequenos fogachos, que são aqueles calorões na planta dos pés, melhorou. Então, assim, são coisas incríveis que vão acontecendo, mas com a dose, respeitando a minha fisiologia. E só depois que eu vi o efeito em mim, que eu comecei a fazer e a divulgar, porque realmente eu vi que valia a pena, eu vi que realmente tem benefícios, né? Gente, nós temos que ressaltar que ela tem um filho de 24 anos. É possível. É super possível. Envelhecer bela, jovem. Obrigada. Não, com certeza. E envelhecimento não tem a ver com doença, né? Com certeza. Teve uma cultura de um tempo que nós víamos os avós envelhecendo e aí a gente via a questão de doenças, de ficarem não habilitados a fazer mais as suas funções, né? Só que hoje não existe isso. Então, por que não dar uma ajuda para o corpo? Nós não somos obrigados a envelhecermos e manter-nos velhos. Eu falo que nós podemos viver o mais jovens possíveis e o mais que a gente puder. Exatamente. Não tem necessidade. É um gerenciamento, né? Gerenciamento de tudo. Né? Isso mesmo. Sabe que hoje eu fui na minha gineco fazer o preventivo e tal. E aí eu faço já esse gerenciamento, já faço reposição hormonal, né? Ótimo. Há bastante tempo, né? E tal. E aí ela falou para mim, Deise, é visível o paciente que faz isso a tempo, com critério, né? Isso. Com constância. Isso. Porque a questão da modulação hormonal é assim, o paciente às vezes vai procurar por uma dor, mas ele não tem a consciência de que ele precisa fazer aquilo pro resto da vida. Sim. Porque o corpo dele não vai mais produzir aquilo que ele precisa. E tem que ter disciplina, é o que você está falando. A constância e disciplina. Constância e disciplina. E então ele faz por um tempo e depois ele desiste. E aí vai voltar tudo novamente. Né? Porque o corpo continua no processo de envelhecimento. Exatamente. Nós continuamos com contato com eletromagnéticos. Nós continuamos respirando poluição. E às vezes eu falo para as pessoas, não é só o que você coloca na boca. São as pessoas que você convive, o que você assiste, é o que você ouve, é o que você faz no seu dia a dia. Gerenciar a vida e a saúde não é só comer bonito e ir para academia. Exatamente. De jeito nenhum. Você tem que gerenciar as pessoas que estão no seu entorno. O que você está fazendo, o que você está escutando quando você está em casa? Você liga a televisão, em que canal você coloca? O que você está ouvindo? Você está lendo? O que você está lendo?
né? Então, é todo o teu entorno. Então, gerenciar a saúde hoje não é tão fácil. E aí as pessoas desistem. Só que aí elas começam a pagar o preço de novo e elas vêm de novo com as mesmas queixas. É o que você falou, é um ciclo vicioso. Exato. Porque, é igual você falou. Porque a página só muda quando a gente faz a lição, né? Sim, se você não fez, ela não vai mudar. E é aquilo Com que você falou, a certeza. ambiência é tudo. Tudo. Porque não é só o que eu me alimento pela boca, mas o que eu me alimento com meus olhos, o que eu me alimento com os ouvidos. A alma, né? Exatamente. Nós não somos só corpo. Não, nós corpo, somos alma e espírito, né? Sim. E você sabe que tem um fato muito importante, que a gente sabe que a doença começa na alma. Claro, né? Então, às vezes, você vai conversar com o paciente, você não tem que começar pelo sintoma. Ali é um sintoma. A dor de cabeça. Mas onde está a origem? A origem, e aí? Será que você está conversando, está vendo a profundidade do que tem isso? O que aconteceu na vida dele nos 2 últimos anos? Como está a gestão das emoções? Justamente, que é bem complicado. Né? Todos nós temos desafios. Como é que é o relacionamento dessa pessoa com Deus? Como é que é a espiritualidade dessa pessoa? Será que ela lembra que a gratidão existe, né? Que nós acordamos, abrimos o olho. Abrir o olho eu falo que abrir o olho é a oportunidade de um novo dia. Né? Você abrir é dádiva. Você tem mais um dia pela frente. Com certeza. Para você escrever nesse seu livro. Milagre. Sim. E se você não gerenciar isso também afeta hormônios? Claro que sim. Com certeza. Claro que sim. Principalmente o cortisol, né? Principalmente. Que é, né, o famoso hormônio do estresse. Exatamente. E é nele que começa a bagunça. Porque o cortisol, ele tá na cascata hormonal. A cascata hormonal é uma só. O ser humano é um circuito. E às vezes eu fico fragmentando meu paciente, né? Braço, perna, cabeça, não. Mas gente, ele é um só. Ele é um só. E trino. É isso mesmo. Corpo, alma e espírito, né? Isso mesmo. Então, não dá pra gerenciar sem gerenciar tudo. Senão, o tripé fica capenga, vai cair. Se você cuida só da saúde, porque eu falo assim para as minhas pacientes, principalmente do sexo feminino. Se você procura saúde, a estética vem de brinde. Agora, verdade. se você vai na estética, eu já não sei se você vai encontrar saúde. Exato. Então, isso você é muito vai ser importante. Presenteado com a saúde. Sim. Muitas vezes você vai ter que pagar um preço por aquilo ali, Justamente. Né? Então, a gente tem que cuidar dessa relação, porque é complexo. E tem pessoas que não estão querendo pagar o preço. Não é o preço dinheiro. É o preço da constância e da disciplina. Suplementação tem que... Às vezes as pessoas perguntam, e eu vou ter que suplementar por toda a vida? Aí eu vou falar uma frase que o professor Laí Ribeiro fala. Olha, você eu não sei, mas eu vou suplementar até meados perto da minha morte. Tem que ser. Senão você vai continuar no processo de envelhecimento. Você vai continuar no processo de estresse. Quem é que vai te ajudar a gerenciar? Exatamente. Né? E suplementação nada mais é do que você devolver para o corpo matéria-prima para ele se sanar. Quem sana é o corpo, não é o médico que te sanou. É o corpo que sanou com a matéria-prima que você aceitou a sugestão do profissional que está te atendendo. Você fez o uso corretamente e você tem o resultado. Exato. Então, isso é maravilhoso. Eu tomo uma série de suplementos há muito tempo também, como falei, disciplina, constância, né? E isso disciplina. Mesmo. E aí, até antes de você chegar um pouco, estava conversando ali com a Tiana, ela falou, mas meu Deus, mas você tomar aquilo tudo mesmo? Daí eu consultei com uma médica, ela falou, ela não tirou metade do que você toma? Eu falei, não, ela acrescentou mais alguns. Porque é difícil, não existe ainda uma pílula mágica. Não é, porque o envelhecimento, né? É o que você falou, nós não estamos parando de envelhecer. Não. Nós não estamos, não paramos de se expor aos agrotóxicos, por mais que a gente coma orgânicos. Sim, mas eles estão presentes. As ondas eletromagnéticas, aos microwaves aí. Isso. O próprio Wi-Fi, né? O Wi-Fi. O próprio Wi-Fi do telefone. Então, como é que você vai parar de suplementar? Pelo contrário, nós estamos nadando contra a correnteza ainda, né? Justamente. Daí, então, o dono lá da academia onde eu vou, ele fala assim, eu adoro essa frase dele. Há muitos anos ele falou isso, eu nunca me esqueci. Ele falou, todos nós estamos descendo o rio, descendo a correnteza. A diferença vai naqueles que vão se agarrando nas beiradinhas. Então, a gente tá agarrado na beiradinha. Eu tô agarradona. Eu também, entendeu? Vai descer o mais lento possível. Sim. É sobre isso. Sim, é sobre isso. Mas nós estamos nadando contra a correnteza. Todos nós. Por isso que não tem que parar a suplementação. Você Exatamente. vai mudar. Você vai mudar o ativo. Claro. Vai ter época da tua vida que você vai tomar outros vai ativos. Precisar disso, depois você dá aquilo pronto, ok, aí tu vai precisar disso aqui. Sempre. E daí vai gerenciando. Esse é o ponto, mesmo, né? Isso mesmo. E se você não faz por você, como é que você vai gerenciar seu filho? Exato. Que eu sempre falo muito isso. Eu tô atendendo agora, em média, mais crianças. Porque os pais, eles estão mais conscientes da alimentação. Porque o adulto de amanhã é a criança de hoje. Claro. Então, até a questão da gestação, né? Essa mãe, eu falo que se hoje eu fosse ter filhos, primeiro eu ia procurar um médico
assim como eu, da medicina integrativa, para estar me ajudando, para estar me orientando. Eu e o pai desse bebê. Bebês não são só filhos de mães, são filhos de pais e mães. Exato. E deixar o meu corpo otimizado para receber uma vida. E para eu poder colocar nessa vida toda a otimização para poder voltá-la, né, ao mundo afora. Então, assim, é muito complicado. Sabe que Hoje é complicado. Muito complicado. Tu sabe que porque é uma questão cultural também, né? Cultural. E tu sabe que a minha sócia, a filha, quando a irmã dela teve bebê, né? Uhum. Que é a afilhada dela, ela é um pequeno gênio, assim, sabe? Sim. Hoje ela tá, acho que com 7 ou 8 anos, mas desde pequenininha é um gênio. E aí ela é um gênio e até demais, assim. Daí a gente fala, meu Deus, isso foi muito ômega que nós demos pra mãe dela. Com certeza. Mas sim. tem toda a diferença, Sim, né? toda a diferença de uma mãe suplementada Exatamente. com todos os nutrientes, porque há de convir que sulfato ferroso, ácido fólico só para uma gestante é muito pouco, Exato. né? E não é só quando, eu estou grávida, agora eu vou procurar me cuidar. Como assim? E o terreno biológico, como é que estava antes da... A partir do momento que fecundou, já gerou uma vida. Em que situação foi feita essa geração de uma nova vida? Né? Então, não é preocupar após a gestação. Tô grávida, agora eu vou me cuidar. Não, você tem que cuidar na pré, né? É pré-gestacional. É planejamento, né? Planejamento. Planejamento. E você pode ter certeza que esse bebê planejado, com a questão de saúde, com a questão nutricional, com a questão suplementar, vai ser um adulto saudável. Ele vai passar para ele e vai passar para os filhos dele. E vai acontecer o que a gente está falando sobre isso aqui, sobre esse futuro de saúde e longevidade. Você vê que isso já começa lá na infância. Lá dentro. Hoje as crianças têm muito mais chance de serem mais longevas se elas tiverem o conhecimento. Porque a indústria está aí. A indústria alimentícia, a indústria farmacêutica. Claro. E essa questão pesa um pouquinho, porque os alimentos, eles estão muito mais industrializados, né? Os alimentos, eles estão mais escassos. Na época dos nossos avós, a gente descascava mais e quase não desembrulhava. Hoje a frase é essa. Hoje a gente só desembrulha, quase não descasca, né? Com certeza. Eu falo que quando você vai na feira, você tem menos risco de errar. Só que aí você tem que procurar uma feira, você tem que procurar a origem desse alimento, né? Porque a maioria ainda não consegue ter acesso tanto aos orgânicos. Os orgânicos, eles são em menor quantidade. Exato. Pela questão de produção. Nem tudo é orgânico. Nem tudo é orgânico. Então, eu falo que a gente tem que dar uma sambadinha. Tem. Né? A gente tem que fazer as escolhas, até os industrializados, saber olhar um rótulo. Não precisa ser médico para saber, nutricionista para saber olhar um rótulo. Vamos olhar o rótulo, vamos ver o que tem ali. Se tiver um nome, eu falo estrambólico, que parece um ET, se você não sabe o que é aquilo, imagine se seu corpo vai saber o que é aquilo. Você não sabe, vai saber. Nem boa essa. Se não está escrito selênio, zinco, não está escrito os minerais que você conhece, é um ET. Ótimo, se é um ET, não coma. Não coma, porque teu corpo também não vai saber. Não vai saber o que é. E a outra coisa, um rótulo desse tamanho assim, já viu? Tem um monte de... E letras minúsculas. Nossa, mãe, porque, tipo assim, a vovó já não vai conseguir ler. E aí ela verdade. leva. Eu vou levar esse biscoito aqui mesmo. Entendeu? Porque é mais prático. Não, e assim, ó, existe um engano na coisa ali, né? Sim. Por quê? Porque o negócio é vender, né? Então, Sim. tu já viu, ele é fantasiado, não tá fantasiado de capetinha. Não, Tá fantasiado de anjinho. Tá fantasiado de anjinho. Então, é fit. O que você quer ver, está escrito em grande. Isso mesmo. Sem glúten, sem lactose. Cheio de açúcar. Cheio de corante. Boa, cheio isso de aí. adoçante. Eu falo, o que você quer ver tá esgarranchado, assim. Você vê Aí de longe. só Eu vê quero aquele. aquilo. A doutora disse que eu tenho que comer sem glúten. Esse aqui bom. Aí fala, sem pega. glúten. Mas aí você vira, o açúcar tá em extremo, os biscoitos sem glúten, se você olhar o rótulo, extremamente adoçados. Sim. Né? Ou com açúcar, Não, ou com adoçantes e que os são... produtos que eles fazem específico pra vegetariano? Fala assim, Péssimo. esse aqui é vegano, vegetariano. Meu Deus. Péssimo, né? Por isso as pessoas falam assim, nossa, você come mal. Não, eu não como mal porque eu faço meu alimento. Exatamente. Tu não Se eu desembrulha, né? Não desembrulho. Se eu for depender da indústria para ser vegana e vegetariana, eu jamais seria. E seria uma pessoa doente. Seria, com certeza. Porque não tem nutriente ali. E não, quando eu chego assim nos lugares, eles têm essa cultura, né? De que, porque desenvolveram lá um negócio que aquilo é vegano. Vegano é saudável. Né? Tu já viu dessa cultura? Aí quando me oferece, você esse aqui é vegano. Eu falo, esse é que eu não quero. Justamente. Porque eu já ser sei vegano e ser vegetariano não é sinônimo de saúde. As pessoas falam assim, Exato. Ser vegetariano então você é saudável. No meu caso, eu posso falar sim, eu tô conseguindo ser. Mas tem muito vegano e vegetariano que torna-se, eu falo, brinco assim, carboidrático. Exato. Porque aí tira a carne, mas coloca todo o carboidrato que nunca comeu na vida. E coisa ruim, né? E coisas ruins. Sim, carboidratos e refinados, né? Em qualquer dieta, qualquer estilo
alimentar, vamos colocar assim, você vai ter sempre a opção boa e a ruim, sempre, né? Sempre, tem que fazer escolha. Porque isso tem Exatamente. ligação direta com a sua longevidade. Ah, eu quero viver 100 anos, mas tem que pagar um precinho. Tem que pagar o preço da constância e da disciplina. De novo, voltando nesse assunto. E das Porque boas não vai, escolhas, das né? boas escolhas. E nós temos escolhas. Claro. Ai, doutora, é muito difícil ficar sem pão. Gente, faça o seu pão. Eu já tô assim, ó, no copia e cola receitinha para os pacientes de pão em casa, pão de frigideira, pão com isso, pão com aquilo. Porque eu passo para eles, porque eu sei que é muito fácil falar assim, olha, coma pão sem glúten. E eu sei que no mercado não vai ter um pão sem glúten de qualidade pro meu paciente. Ele vai ter que fazer. Não, tu sabe que Então, tu você tem falou, que olha, você proporcionar falou isso. agora a coisa certa. Não é tipo assim, eu chego lá, você fala pra mim assim, ó, agora tua dieta vai ser essa aqui, ó. Tu não pode comer lactose, tu não pode Isso. comer glúten, Isso. e te vira. Facinho falar isso pro Ele paciente. não vai aderir. Não vai aderir. Não vai, ele vai fazer ali com muito esforço, uma semana Justamente. e deu. Uma semana. Porque ele não vai Não, encontrar. com uma semana ele é muito disciplinado ainda, eu diria. Sim, é verdade. Porque isso é nosso, do ser Às vezes, humano. no primeiro dia, ele vai no mercado e ele já desiste. Porque ele não vai encontrar. Né? Os produtos têm um valor mais caro e não tem nutrição na maioria Exatamente. deles. Ah. Então, eu sempre falo e já... O paciente está saindo da clínica, eu já mando para Thay. Thay, manda essas receitas. Então, a gente eu tenho várias precisa receitas. facilitar a vida dele. Sim, porque senão eu vou estar sendo uma médica E tradicional. outra- Você não pode comer isso, não pode comer isso, não pode comer aquilo. E outra, Tchau, né, doutora? se vira. A minha Nutri, eu acho ela fantástica. Eu sou suspeita até pra falar dela, porque... Não, mas Não. dá pra ver, você não é Tu viu? suspeita. Tá Mas- muito mas bem. profissionalmente falando, Que bom. ela é diligente, assim, sabe? Sim, isso é muito bom. E ela tem a simpatia. Então, ela faz assim, ó. O que você tá acostumada a comer? O que você gosta de Isso, comer? Isso. Aí, guri, tu acredita? Ela vai pesquisar receitas Daquilo ou que pessoas você gosta. daquilo que você gosta, numa versão que você possa comer, que é saudável. Isso. E ela te entrega e é gostoso. É maravilhoso. Isso é fazer. ser inteligente. Meu Deus, é E maravilhoso sabe o fazer que é isso? dieta com ela. Acolhimento. Ela tá acolhendo o paciente. Então, eu duvido que tenha um paciente dela que não siga rigorosamente aquilo que ela passa Sim. e ama seguir. Fala, não, você quer isso aqui? Não, nem quero, porque isso aqui é tão gostoso que eu quero comer isso Sim, aqui que ela me passou. Isso mesmo. E é bem mesmo. isso. E tem que ser assim. Eu mando mensagem pra ela, eu falo, ai, que maravilhoso que é comer isso, que Ai, gostoso. e é tão gostoso pra nós Meu, profissionais. Não é? A gente recebe isso como uma coisa maravilhosa, Então não tem noção. é isso. Isso né? mesmo, Você isso tem que mesmo. facilitar a vida dele. Sim. Porque ele não vai saber. Esses Ele vai feedbacks chegar são lá muito no bons. mercado, vai falar Sim. assim, sem glúten, ou esse aqui, eu vou comer É. esse. E é horrível, não tem gosto. E se ele não gosta de nada E doce, é verdade. ele vai passar mal, ele não vai gostar. Ele fala, meu Deus, a doutora me passou isso, eu não volto mais lá. E aí você perdeu o paciente, perdeu a chance de tornar a vida daquele paciente melhor, de recuperar, de ajudar, né? E é bem isso, né? E tem que ser assim. Então, Você tem que saber falar o que ele precisa também. Não é falar o que ele não precisa. É. O paciente não tá ali na tua frente querendo ouvir o que ele não precisa. Exatamente, sabe que bem isso. Quando a É. gente começou essa dieta Low Food Maps, que foi agora há pouco Sim. tempo, de acordo com o resultado do microbioma e tal. Sim, E daí tem a tabela lá, né? Dos que pode, dos Isso. moderados, que não pode. isso. Ela foi fantástica. Ela falou pra mim assim, Deise, vamos focar no que pode. Isso. Vamos aqui, porque Isso o que pode é mesmo. muita coisa. Vamos aqui, ó, no que pode. E tá Isso. sendo maravilhoso, nem tô sentindo. Isso mesmo. Ela falou, você nem vai perceber. Isso. Ela Isso pegou é importante. a dieta que eu já fazia e fez pequenos E ajustes. transformou. Isso é importante. A gente faz também um exame lá de 222 alimentos, as Não é? intolerâncias. É focar no verdinho. Focar não vai no focar verdinho. no vermelhinho, no amarelinho, Não, no e- laranjinha. Você Não tem que é focar no verdade. verdinho. E quer saber, ficou ainda melhor. Parecia Sim. impossível, mas ficou ainda melhor. E sabe por que ficou melhor? Porque você se sentiu melhor. O exato. paciente, ele não quer saber. Às vezes ele tá afim de fazer tudo que você mostrar pra ele. Mas ele quer ter resultado. Então, É se você verdade. faz bem feito, se você acolhe, se você mostra pra ele, mesmo que você tirou o pão que ele amava, mas a Mas aí você a botou outra desbiose coisa no melhorou, lugar, isso. né? A desbiose melhorou, aquela enxaqueca melhorou, o sono melhorou. É verdade. Ele tá se sentindo mais disposto, mais jovem, com mais vontade de ir pra academia. Por mais que você tenha tirado o que ele mais gostou, mas você proporcionou pra ele uma dieta adequada, ele tá feliz, ele tá É grato. verdade. E isso não tem preço. E isso tudo leva à longevidade, porque nós temos que ter em conta que a indústria não vai parar de crescer, os industrializados não vão parar de crescer. Então, eu tenho que mudar. Eu tenho que fazer escolha. Porque se eu for pela indústria, não tem Ah, não tem, longevidade, não tem. saúde. Não, e eu lembro quando eu cheguei, ela na primeira consulta com ela, ela virou e falou assim, o que você mais gosta de comer? Daí eu, croissant. Honesta. Foi muito Ai, honesta. Eu adorava, adorava o croissant. Sei lá quanto tempo tem que eu não como croissant. Mas ela foi tão sábia, assim, sabe? Porque ela foi atrás de um croissant que fosse de fermentação natural. Falou assim, ó, um final de semana eu deixo você comer isso aqui.
Ai, que legal. Você vê, mas Isso acabou é que, muito bom. sabe, depois eu nem... Ela foi atrás do Você vai se do desligando. que tem, vamos ver o que tem de mais saudável, né? Isso. Era o ideal? Não era, Claro muito que não. longe. Mas você vê, ela não chegou e falou assim, ó, a partir de hoje você não come mais croissant. Não. Não tem como. E aí ela foi botando outras coisas, foi botando outras coisas, eu Isso. me desliguei daquilo. Isso, você foi tendo novas escolhas. Exatamente. Um novo paladar. E isso ajuda muito, porque às vezes o paciente, eu falo que o corpo é uma coisa importante. O corpo não gosta de rotina alimentar. Exato. Nós gostamos pela praticidade de ir ao mercado, de ir no corredor que eu gosto. Se você for, exato. eu falo pro paciente, se eu colocar uma venda no teu olho e te levar pro mercado, você vai em todos os corredores que você já sabe onde tem tudo. É mesmo. Mas o corpo não gosta. E isso que você fez foi sinalizar o teu corpo com novas substâncias, novos alimentos, e ele vai respondendo. Isso é bom. O corpo gosta disso. O corpo humano gosta, ele não gosta de disciplina. Não, e eu percebo assim, sabe, doutora, que vou pegar eu como paciente, Claro. né? Você como médico, eu como paciente. Vamos pegar. Pronto. Eu percebo assim, ó, é muito hábito. Hábito. Tudo aquilo que você se alimenta, assim, que você acha que você gosta, ou que você não sabe viver sem aquilo, no fundo é hábito. Isso mesmo. Né? Quando essa Low Food Maps pra mim foi assim, ó, a prova disso. Sim. Porque eu tava perfeito. muito habituada ao final de semana a dar uma relaxada. Sim. E comer qualquer coisa que me aparecesse. Digamos Sim. assim, que eu tivesse vontade, óbvio. Sim. Então, eu não media muito o valor nutricional daquilo, mas como era final de semana, tipo, eu podia. E isso foi um hábito tão forte que eu achei que sem isso a minha vida ia ficar menos colorida. Sim. Eu criei isso na minha cabeça. Sim. Ah, não, Tem sem, muitas pessoas, sem isso, pacientes que fazem meu isso. mundo não vai ser tão cor-de-rosa, digamos assim. Isso. E eu encarei essa Low Food Maps como uma oportunidade de me desvencilhar dessa bengala. Isso. E Isso foi, é importante. E foi maravilhoso. Sim. E eu falo E isso aí também. que eu percebi que eu tava mesmo, era numa programação mental. Justamente. Não era, na Você verdade... não queria se desapegar. Eu não queria me desapegar, Isso. exatamente. Não é que era uma necessidade minha, ou que eu seria só feliz com aquilo, não. Sim. É que eu tava já programada para aquilo. Sim. Aquilo virou um hábito do qual eu não me dei conta. E você sabe que tudo aquilo que a gente não domina está nos dominando. Justamente. Então, aquilo estava me dominando. Até que Com eu peguei certeza. a rédea da situação. Falei, opa. Isso. Isso é muito bom. Eu falo que não existe dia do lixo. Outra coisa que as então. pessoas amam. Ai, tem dia do lixo. Mas eu fui Que programada no dia do lixo. Justamente. Entende? Justamente. Mas dia do lixo não existe. Por que que não existe? Porque, igual você falou, no final de semana eu saía da rotina, eu comia o que eu queria, enfim. Só que para o teu corpo recuperar daquele dia, ele leva em conta 4 a 5 dias. Aí daí já tá Aí na hora você de já tá intoxicar no de outro novo. dia da intoxicação. Então, vira um ciclo vicioso de intoxicação, desintoxicação. Você nem chega a desintoxicar por completo teu corpo, você já tá de novo no dia do lixo. Nossa, mas se eu Então, por tivesse isso que conversado fica. com você, eu acho que eu já teria largado antes, hein? Mas não existe. As pessoas já chegam e falam, tem dia do lixo? Fiquei Não. intoxicada 5 dias Não depois. Eu ia fazer as Sim. contas, doutora. Eu ia Sim, fazer as mas contas. fica, tá? Dependendo do teu processo, como o teu problema era microbioma intestinal, principalmente pacientes que têm desbiose intestinal, eu também sou uma candidata, então a gente sabe, a gente valoriza essa questão das Todos mudanças. nós temos, assim, Todos um pouco. nós, um o grau meu de é um grau desbiose. bem leve, mas Sim. enfim, é bom ajustar logo, né? Justamente, porque o microbioma... Vamos lá, falamos de hormônios, vamos voltar um pouquinho. Quem sinaliza a maioria dos nossos hormônios? Intestino, então, viu? Ó serotonina aqui, ó melatonina, eu tô estressada, eu tô depressivo. Serotonina. Será que esse intestino tá funcionando bem? Então, por isso que eu falo muito do terreno biológico antes de Exato. pensar no hormônio. Então, vamos lá, todos os hormônios são sinalizados. Né? Eu tô com insônia, eu já vou dar melatonina de cara pro paciente? Não, vamos ver como é que tá esse intestino? Vamos conversar com ele, vamos ver o que ele tá comendo, o que ele tá comendo de noite, né? Que as pessoas, às vezes, até tentam comer legal, mas todos os meus pacientes que têm um dia tabulado, trabalho, enfim, eles falam, de noite é o meu pior momento. Você Que eu vê, chego né? em casa, eu quero comer até a parede. Muitos falam Até isso. o pé da mesa. E aí é difícil, porque principalmente homens não tem aquele hábito do lanchinho na bolsa, né? Que a gente faz ali na meia-tarde, quando a gente tem uma fominha. Então, eles almoçam e vão lá pro jantar. E aí tem esse lado, vamos investigar intestino. Então, eu falo que hormônio é cerejinha de bolo. Se você não tem um bolo pronto, você não pode pôr cereja. Então, vamos investigar a questão de sono, a questão do bem-estar, questão intestinal. Isso tudo envolvendo, você vendo... Às vezes, você nem precisa chegar no hormônio. E dependendo da idade do teu paciente, você nem vai precisar mesmo. Que é o que eu te contei ali no começo. Pacientes super jovens, já com deficiência hormonal.
É problema nitidamente só hormonal? Não. Não, né? Problema de Sim, terreno biológico. ele tem toda a condição de produzir, né? Justamente. O que está atrapalhando a performance do hormônio? Exatamente. Né? A produção. E como é que está? Ah, não durmo, não vou ao banheiro corretamente, tenho 10 dias do lixo na semana. Porque tem gente que todo dia, tá? 10 dias do lixo. 10 dias na semana, né? É igual aquele que chega e fala, treinei a semana inteira, mas comeu também a semana inteira. Não tem resultado, né? Exato. Então, a gente tem que cuidar, né? E muitos opinam por... Muitos não querem chegar em casa e cozinhar. Aí, vamos lá, o telefone, né? O famoso iFood, que agora tá em alta. E tô comendo. E tô comendo, né? O importante é comer de noite. Eu tô com fome, mas aí paga um preço. A gente vive num mundo, doutora, em que... eu falei que a gente tá nadando contra a correnteza, né? Mas a correnteza, ela tá cada vez mais forte, assim. Sim, eu acho que a gente tem que segurar muito. Eu acho que não é segurar, a gente tem que amarrar a mão na corda ali, amarrar. Acho que sim. Porque não dá, e é complicado. Mesmo para nós que temos um pouco mais de consciência, conhecimento... Já é difícil. É difícil. Então, por isso que eu falo pro paciente, olha, na primeira consulta principalmente, vai ser muita informação. Se você sair daqui com dúvidas, por favor, mande um áudio, mande o seu questionamento, porque eu gosto de deixar o paciente muito bem informado. Eu falo que informação é a chave para o mundo. É verdade. Se você não tem informação, a gente nem estaria aqui hoje. Né? Então, a informação é muito importante nesse mundo. E hoje eu falo, tá na palma da mão. Qualquer pode ter uma boa informação. Mas é uma informação 100% comprometida com a verdade, né, doutora? Sim, porque hoje, porque a questão da informação, o mundo hoje é bombardeado com informação. Tem que saber a fonte dessa informação, e justamente. Isso aí é uma faca de 2 gumes que tá cortando mais pro outro lado lá, né? Total. Porque hoje é a mentira disfarçada, é as meias-verdades. Que meia-verdade é o quê? Mentira. Os conflitos de interesse. Os conflitos de interesse. Então, você peneirar a verdade nesse mar de informação é... Sim. Por isso, procurar um profissional. Eu falei que a correnteza tá forte. Por isso, procurar um profissional, né? Sem dúvida. Por isso que a gente trabalha muito com indicação, porque a gente sabe também que profissionais, tem muitos profissionais. Então, procure uma indicação correta. Tem médicos integrativos, tem médicos bons. Sem dúvida. Né, no Brasil inteiro. Tem nutricionistas muito bons também, né? Sim, você falou aí do sono. A gente recebeu aqui uma nutricionista que falou sobre a importância dos alimentos no sono. Sim, super. Né? Então, o que se deve, o que não se... Foi fantástico também. Super escolher o que você vai comer, né? É verdade. Tem esse podcast aí para as pessoas... Maravilhoso, para agregar, né? Tem os metabolizadores rápidos de cafeína, os que não metabolizam cafeína, que horário eu posso tomar café. Tem pessoas que é só você ajustar um simples cafezinho, que não deve ser tomado a partir das 14 às 16 horas. Né? São coisas simples, mas o nosso podcast aqui é comprometido com a verdade. As pessoas que sentam aqui... Exatamente. Isso é muito Podem bom. Confiar. Foram selecionadas a dedo. Não, com certeza. A gente trabalha corretamente porque a gente está lidando com a vida das pessoas. Né? Eu falo que eu costumo fazer pelo meu paciente como eu gostaria que fizessem por mim. Sem dúvida. E quando eu entrei na integrativa, eu fui recebida dessa forma, né? Pela doutora Sabrina Elpa, que é a minha médica. Sem então, dúvida. Com certeza não poderia ser diferente. Que é a tua médica, a tua mentora, Tudo, né? Minha mentora, minha médica, maravilhosa. Sabrina Elpa, muita gratidão, com certeza. Nossa, é verdade. Eu tenho um amor pela vida dela, né? Sim, porque a vida certeza. dela já impactou muitas vidas. Muitas vidas, né? Eu tenho contato com os pacientes dela também atualmente, e essas as frases que eu recebo deles com a Sabrina. Isso é muito bom, né? É maravilhoso mesmo. Com certeza. Maravilhoso. Doutora, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Que Deus te abençoe poderosamente para que você possa com muito impactar amor. Muitas e muitas vidas ainda. Com amor e gratidão. Com amor, com verdade. Com certeza. Né? Com um trabalho diligente, porque é isso que a humanidade hoje precisa. Sim. E a gente precisa ser aquele beija-flor. Apagando a floresta, o incêndio da floresta. Sim, com né? certeza. Carregando a água no nosso biquinho. Com a sua forma de ser, né? Mas nós devemos, eu falo que nós viemos para contribuir de alguma forma, né? E essa é a minha forma de contribuição, né? Sempre estudo bastante, busco melhorar a cada dia, né? Nós não sabemos tudo, nós também buscamos informações, claro. Né? Isso é muito importante, né? Mas o importante é o que a gente traz no coração e o foco e a busca que a gente tem, que é de agregar valor e de transformar a vida das pessoas para melhor, né? A verdade, né? Sempre com a verdade. Exatamente. E é isso que importa. Com né? certeza. Então, muita que Deus gratidão. te dê forças para que você continue lá firme, segurando nas beiradinhas. E você continue também aí. Amém. Segurando na tua beirada. Obrigada. Obrigada, Eu. Obrigada mesmo. Uma boa noite para vocês. Procurem a doutora nas redes sociais. Nós vamos deixar aqui o canal dela, né? Do Instagram. Isso.
o contato dela, para vocês entrarem em contato. Gratidão. Para vocês serem ainda mais felizes. Ai, Uma que boa delícia. noite e até o próximo podcast. Boa noite.